Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa que acontece toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter. E é um papo bem descontraído, onde a gente fala sobre objetivos, sobre mentalidade, e eu faço aqui da cozinha da minha casa, então é um papo bem descontraído. Pega o teu café, teu bloco de notas, vamos lá. Não sei o que aconteceu, a gente tava na live, ela apareceu tudo parado aqui. Então, o que acontece? Hoje, então, a gente vai falar sobre a empresa que não bate metas. Eu quero trazer pra vocês eu percebo diariamente pessoas que me dizem assim: ai, Cata, eu tenho um negócio, mas eu não consigo bater as minhas metas. Eu não consigo... meu negócio não tem sucesso. Eu faço as coisas, faço, e as coisas não acontecem. Tudo fica parado. Enfim, e aí eu quero trazer... Só um pouquinho, gente. Manda uma mensagem. E aí o que acontece é o seguinte, quando a gente começa a estabelecer alguns objetivos dentro do nosso negócio, a gente muitas vezes, ou a gente cria ideias meio fora da curva e são um pouco... Eu não acredito em objetivos megalomaníacos, porque eu acho que a gente pode buscar o que a gente quiser. Mas a gente cria algo que é muito mais difícil da gente conseguir conquistar naquele tempo. Então a gente vai lá, cria algo muito ousado e a gente muitas vezes não consegue acompanhar aquilo ali. Ou às vezes a gente não se desafia nos nossos objetivos. E eu quero trazer esse ponto como um ponto bem importante pra vocês. Quando a gente olha pro nosso negócio, quando a gente pensa assim: nossa, eu vou empreender, eu vou montar um negócio, eu vou fazer qualquer coisa relacionada a isso, existe um motivo pra eu começar aquilo ali, certo? Ou uma oportunidade, ou porque eu eventualmente herdei isso de alguém, ou porque eu sinto uma certa aptidão, ou enfim, alguma coisa aconteceu pra que eu empreendesse dessa forma. E muitas vezes uma pessoa que ela é técnica em algo, então, sei lá, ela é médica, dentista, ela faz bolos, ela é advogada, enfim. Essa pessoa, ela tem uma formação acadêmica, ela tem uma capacitação técnica, só que muitas vezes isso não se reflete dentro da estratégia de uma empresa. E ela começa a empreender sem ser uma empreendedora de fato. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa coloca toda a energia dela pra fazer com que tecnicamente o negócio dela esteja estruturado, que ela não olha para as metas dela, ela não olha para os objetivos, ela não nem entende que isso é necessário, ou sei lá, enfim, milhões de coisas acontecem. Então, o ponto aqui inicial é a gente parar tudo e pensar o seguinte: se eu preciso se eu tenho uma operação que está acontecendo, qual é o meu modelo de negócios? E dentro desse modelo de negócio, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas? Porque se eu tenho uma operação acontecendo, se eu construo uma operação, essa empresa, esse negócio, ele tem algum objetivo. Não caiam no conto de querer fazer com que do dia pra noite as coisas aconteçam, tá? Porque em um mês 9 mulheres não põem um neném no mundo. Então tem coisas que precisam de tempo, que precisam de processo, que precisam de dias. Agora, entendam que é o seguinte: o primeiro passo para que os negócios de vocês aconteçam, tenham resultado, qualquer coisa dê certo, é vocês entenderem aonde vocês querem chegar e o que vocês têm de recursos disponíveis para isso acontecer. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, vender 30 produtos, eu vendo bolo, tá? Sei lá, eu quero vender 30 bolos no mês. Eu não vendo nada, eu quero vender 30 bolos no mês. Eu tenho capacidade de fazer isso? Eu tenho condições de fazer isso? Eu tenho equipe? É viável fazer isso? Porque, por exemplo, tá? Nossa, eu quero muito ir pra Nova York amanhã. Bom dia, Lê. Eu quero muito ir pra Nova York amanhã. Eu tenho como fazer isso? É viável fazer isso? Na verdade, hoje nem viável porque eu não tenho passaporte. Mas enfim,
Vamos supor que fosse viável. É pouquíssimo provável. Porque eu tenho que ser coerente com a minha realidade, com a minha agenda, com a minha disponibilidade, com várias coisas. Então, às vezes as pessoas e os negócios, eles não batem metas, porque as pessoas estabelecem para elas coisas muito ousadas ou coisas incoerentes, incompatíveis com a possibilidade real da empresa. Então, eu quero que vocês se perguntem no primeiro momento, assim, por que vocês... Eu tenho um negócio. Quem aí tem um negócio? Me digam aí. Oi, Magda. Ótima tua pergunta. Como saber a medida boa para as metas? Então, vou trazer para uma realidade mais fácil pra gente conseguir ficar mais fácil de tu entender. Por exemplo, tá? Todo mundo já passou por aquela situação, sei lá, vou ir numa nutricionista. Beleza, fui na nutricionista. Quando tu chega na nutricionista, ela não vai te dizer, você precisa emagrecer. Eu, pelo menos, nunca fui na nutricionista numa situação onde eu não precisava emagrecer. Era sempre alguma coisa relacionada a isso. Então, chega na nutricionista e fala assim, eu preciso emagrecer. Ela não vai te dizer, assim, olhar pra ti, ela vai dizer, tu tem que emagrecer 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Não. Ela vai fazer uma análise, e aí dentro da tua necessidade, objetivo e tal, tu vai construir a tua meta de emagrecimento, por exemplo. Então, sei lá, eu preciso emagrecer 10 quilos, exemplo. Eu preciso emagrecer tanto. Não sei, a gente estabelece uma meta, um objetivo. 10 quilos todo mundo tem que emagrecer 10 quilos? Com certeza não. Tem pessoas que não precisam emagrecer. Tem pessoas que vão precisar emagrecer mais. Tem pessoas que eventualmente precisam ganhar peso. Então, assim, cada situação é uma situação única. Agora, o que eu acho importante, tá? Dentro de uma empresa, a gente principalmente olhar o nosso histórico. Então, por exemplo, Magda, sei lá, hoje eu vendo vamos supor que tu tá começando, tu vende pra, sei lá, tu vende duas, eu não sei qual é a tua área de trabalho, tá? Mas, por exemplo, tu trabalha com consultoria de RH. Aí tu vende 2 por mês. Beleza. Aí tu entendeu quanto que tempo demora pra entregar e aí tu entende que tu tem a capacidade de atender, sei lá, 10 por mês. Ok. Só que é muito pouco provável que sem que tu invista muito dinheiro em marketing, sem que várias coisas aconteçam, tu de 2 passe para 10, entre aspas, do nada. Então vamos supor que tu tá com duas, que tu vendeu 2 esse mês. O mês que vem, a gente estabelece uma meta pra ti, por exemplo, de tu duplicar isso aí, de tu vender 4. E aí dentro disso a gente vai entender quais são os objetivos para que aquilo, quais são os passos para que aquilo aconteça. Mas Cata, eu sei que eu tenho capacidade, eu tenho, sei lá, uma margem para investir, eu quero vender 6. Então a gente vai ajustando. Não existe uma medida específica, porque cada caso é um caso. Agora, o que é fundamental? O processo de estar em movimento sempre é algo que é fundamental para que vocês entendam, percebam a evolução enquanto empresa. Então, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu trabalhava com, assim, a gente tá numa fase de negócio que a gente tá mudando muito da nossa operação e diminuindo um pouco dos meus atendimentos presenciais. E a gente tá mudando algumas formas de organizar as coisas. No começo, eu trabalhava, o meu negócio, acho que quase que 100% dele vinha do meu atendimento um a um. Então, dentro dos meus objetivos mensais, a gente tinha objetivos de venda mensal de atendimento. Porque isso era o nosso grande... Dentro do meu modelo de negócios, das minhas fontes de receita, essa era a principal. Então, vocês entenderem, para que vocês estabeleçam boas metas e tenham um resultado com isso, a gente tem que dar um passo atrás e estabelecer e construir um modelo de negócios que seja viável. Um modelo de negócios que seja... que se enquadre com a realidade de vocês e que faça com que vocês consigam atingir aquilo que vocês querem. Então, assim, por exemplo, tá? Quando eu comecei a empreender, e era só eu no começo, dentro do meu modelo de negócio, um pelo de cachorro.
eu tinha, assim, uma disponibilidade de atendimento absurda. Então eu atendia sábado, domingo, 6 da manhã, umas coisas muito loucas. Naquele momento, eu precisava que o meu negócio crescesse e eu me coloquei à disposição de ter uma disponibilidade praticamente integral. Fez sentido pra mim naquela época. Hoje, isso já mudou completamente. Então, quem aí já desenhou o seu modelo de negócios? Alguém aí sabe o que é um modelo de negócios? Me digam aí. Então, vocês estabelecerem isso, vocês entenderem qual é o modelo de negócios de vocês, o que vocês buscam no negócio de vocês, por que vocês empreendem, é fundamental. Porque assim, por exemplo, tá, no meu caso, toda terça-feira eu faço essa live com vocês. A gente não cria grandes estratégias de divulgação dela, porque dentro de tudo que tá acontecendo, a gente tá... Compartilho seu... Ah, tá, já posso compartilhar, sim. Já compartilho, Rê. Então, por exemplo, essa live pra mim, de terça-feira, é muito mais um compromisso semanal de estar aqui nessa constância do que uma estratégia hoje de divulgação. É muito mais um lado de manter uma frequência do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando eu comecei a empreender em 2017. Então, quando eu comecei meu negócio lá em 2017, a minha estrutura de negócios, o meu modelo de negócios... Quem não sabe, essa aqui é a Tura, fica aqui comigo, né? O meu modelo de negócios, ele basicamente era focado em atendimentos, tá? E no começo, atendimentos de... assim, um dia eu posso contar pra vocês toda a minha história, mas quando eu comecei lá no passado, tava me formando em administração e sempre fui do marketing, mas eu tinha assim, eu queria muito entender como é que as pessoas funcionavam e tal, e ajudar as pessoas nesses processos dentro dos negócios delas. Então eu fiz uma formação em coaching, comecei a atender como business coach, e aí a coisa começou a acontecer. Então lá no passado eu comecei com esse processo de atendimento, esse modelo de atendimento. Então a minha proposta de valor, ela era muito relacionada ao desenvolvimento da empresária dentro do seu negócio. Então a gente trabalhava algumas coisas de gestão, mas era muito mais sobre a empresária. E nesse modelo de negócios, a minha renda, ela vinha dos meus atendimentos. Então, era atendimento 1 a 1. Ao longo do caminho, eu fui criando algumas estratégias para diversificar as minhas fontes de receita. Então, por exemplo, a gente desenvolveu cursos, mentorias, consultorias, outros produtos que pudessem ser entregues de uma outra forma, que não consumissem somente o meu tempo, para que a gente pudesse maximizar os crescimentos da empresa. E foi assim que a gente foi construindo. E eu digo a gente porque hoje tem pessoas comigo, mas lá no passado era eu comigo mesma e era isso. Então, toda essa construção se deu nesse formato. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Qual é a grande sacada daqui de qualquer coisa? O modelo de negócios, a gente vai ajustando eles. As nossas metas, a gente também vai ajustando elas. Mas a gente tem que entender que a gente tá ali para tal objetivo. Então, por exemplo, sei lá, eu vou ser mega sincera assim com vocês. Quando a gente começa a empreender, tem muita gente que começa a empreender com o objetivo de ganhar grana. Tipo, grana. E eu acho que essa é uma das maiores cagadas, inclusive, que eu cometi nos meus primeiros anos de empreendedorismo. Porque assim, quando a gente começa a empreender, a gente principalmente tem uma grande questão aí que a gente tem a tendência a fazer muitas coisas erradas. E se a nossa vida pessoal depender 100% da nossa empresa e depender do crescimento constante dela, que é o que a maioria dos empresários faz, então a gente tem um negócio,
E aí todo o lucro do negócio a gente começa a consumir na nossa vida pessoal. E aí a gente começa a ter mais lucro e consome pra vida pessoal. Então o que a gente faz? A gente eleva a nossa vida, o nosso custo de vida pessoal e vai fazendo com que a empresa tenha que o tempo todo estar suportando essa nossa vida pessoal muito cara. E a gente vai aumentando, porque é muito fácil, né, gente? É muito fácil aumentar o nosso custo de vida. Então a gente vai aumentando, e aí daqui a pouco a gente tá tendo uma operação que tem que vender no mínimo X mil reais por mês pra que a nossa vida pessoal se mantenha. E o que acontece? A gente perde nesse momento, quando a gente faz isso, pra mim o principal ponto de qualquer negócio de sucesso, que é um percentual de erro. A gente perde a possibilidade de errar. E isso é muito perigoso num negócio. Quando a gente fala, né, dentro da administração, a gente fala de... Quando a gente vai montar ali a estrutura financeira e tal, a gente fala de open doors. O que é o open doors? A gente tem, por exemplo, o pessoal fala, eu tenho 6 meses de open doors. O que significa isso? Eu tenho 6 meses que, se der qualquer ruim, tipo, se eu parar de receber dinheiro agora, entrar dinheiro na minha empresa agora, eu tenho uma reserva de 6 meses que eu consigo manter a minha empresa de portas abertas só com a reserva que eu tenho. E o que acontece? A maioria das pessoas, dos empresários, principalmente os micros e pequenos empreendedores e empresários, eles não fazem essa reserva. Então, o que acontece? Dá um ruim, a gente não tem margem para erro. E isso gera um time muito mais angustiado, uma empresa muito mais difícil de ser operacionalizada. Então, e aí, inclusive, é o seguinte, olhem como isso se relaciona com a nossa vida, com o que a gente estava na live. A gente começa a ter que buscar muito mais resultado, a gente tem que... As nossas metas ficam muito mais ousadas, porque na verdade a gente criou objetivos tipo, eu tenho, minha vida custa 20 mil reais, tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que não sei o que, eu me troco meu carro, dou uma oficina, e aí eu tenho que pagar, minha vida custa isso, então eu preciso de 20 mil reais por mês da minha vida, então eu preciso ter 30 na empresa, e aí vira uma coisa que a coisa não acontece. Não sei se alguém já passou por isso ou já conhece alguém que já passou por isso. Então, às vezes a gente tem o entendimento de que bater metas na empresa é muito sobre o financeiro, né? Metas de clientes, metas de não sei o que, metas de não sei... Só que, na verdade, a maioria das vezes, as metas que a gente fala, pelo menos na minha percepção, elas devem ser metas de mentalidade ou de condicionamento. Então, por exemplo, na minha empresa eu tô buscando agora, vamos supor, tá? Separar as minhas contas pessoa jurídica e pessoa física. Então, a minha empresa é uma coisa e a minha pessoa física é outra. Quando a gente começa, a gente normalmente mistura, tá? É bem normal isso. Então, o meu objetivo agora é separar as duas contas. Essa pode ser a minha meta. Em 6 meses eu quero estar com as contas da empresa separadas. Isso não tem a ver com o dinheiro em si. Tem a ver com a minha mentalidade de separar as contas. Pode ser que eu tenha que eu vá receber as coisas na pessoa jurídica e depois eu vou transferir para a física para pagar as minhas contas. Mas eu vou ter a mentalidade de receber da minha pessoa jurídica. Na minha conta de pessoa jurídica. Então, e não sei se eventualmente alguém não sabe, tá, gente? É pessoa física, eu, pessoa jurídica, a minha empresa. Então, eu tenho um CPF, a minha empresa tem um CNPJ. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que bater meta, isso vale pra qualquer coisa na vida, sabe? Eu tô lendo um livro que fala muito sobre as nossas metas pessoais, né? Vou até pegar aqui só pra trazer pra vocês. E é aquelas metas pessoais que a gente sempre fala. Então, por exemplo, metas de um ser humano, né, de uma maneira geral. Metas pessoais, espirituais, profissionais, familiares, financeiras e de saúde. Então a gente tem aí essas 6 caixinhas aí de metas. Quantas vezes... Tem um vídeo, né, assim, que eu já várias vezes comecei o ano, virei o ano pulando ondas e tendo sonhos e nunca consegui atingir nada, assim. Eu me lembro quantas vezes eu pulava onda e dizia, agora esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou, sei lá, comer melhor, esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu vou... E aí, no final das contas, eu não fazia. E tem uma questão que fala, inclusive, o seguinte, né? Se todo mundo fizesse o que a gente... Se todo mundo fizesse o que sabe, todo mundo estaria magro e rico. Porque a gente sabe o que fazer, a gente só não faz. Então, a grande dificuldade aí das nossas metas é a gente ter a consciência de que a gente tem que fazer.
Então, o que eu sugiro que vocês façam? Estabeleçam pequenos desafios que vão fazer com que vocês tenham realmente assim, se engajem naquilo, que algo dentro de vocês, tipo, inspire vocês a querer fazer algo. Por exemplo, deixa eu trazer alguma coisa que faz sentido. Olha só. Eu tenho fases da minha vida, tá? Agora eu tô numa fase que eu tô me alimentando super mal de novo, não sei o que e tal. Tô assim, ó. Eu tava super bem até um tempo atrás, daí depois eu fiquei mal, daí eu vou indo e... Isso é um super desafio na minha vida, tá? Essa questão de não ficar com efeito sanfona, de conciliar várias coisas. E aí eu crio vários bichos na minha cabeça, vários monstros, né? Que não são reais. Mas enfim. E aí o que acontece é o seguinte. Durante um tempão eu criei assim, nossa, eu preciso mudar a minha vida. Então eu vou começar essa semana e aí eu vou treinar 5 vezes na semana, eu vou comer saudável em todas as refeições, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou ler um livro todos os dias, eu vou meditar, eu vou, sei lá, eu fazer 1 hora de skincare, eu vou levar o cachorro pra passear, eu criava assim objetivos absurdos. Por que eles são absurdos? Porque eles eram assim, era uma mudança absurda em uma vez só. E o que acontece? O ser humano, pensa assim, nosso cérebro ele não quer gastar energia, tá? Ele foi feito pra economizar energia. Então, se eu começar a criar coisas diferentes do convencional, ele começa a dizer, peraí, eu tenho que pensar muito, eu não vou querer fazer. Quando eu vou me adaptando, ajustando aquilo ali semanalmente, diariamente, é muito mais fácil. Por exemplo, eu não sei vocês, tá? Eu, Catarina, se eu entro num carro, no banco da frente, eu nem penso e eu coloco cinto de segurança. Eu não preciso nem pensar. É muito natural pra mim. Eu entro e coloco. E assim, sei lá, se eu vou manobrar o carro dentro de um estacionamento, eu coloco cinto de segurança. Se eu tô no banco de trás, eu tenho preguiça. Eu coloco, porque eu sou uma pessoa responsável, mas eu fico assim, ó. Ai, eu sinto. Por quê? Não sei se na época de vocês, mas quando eu era criança, tinha muito essa coisa de criança atrás não precisa botar cinto e... Enfim. E... bobagens da minha geração e tal. Mas enfim, eu fui... na minha infância eu fui condicionada a pensar que tava tudo bem não colocar cinto atrás. Então hoje eu ainda tenho eu ainda tenho que pensar nisso. Agora na frente já não. Na frente é obrigatório. Eu não acordo de manhã e penso, nossa, eu tenho que escovar os dentes. Será que eu vou fazer isso? Eu não penso porque é uma coisa natural pra mim. Acho que pra vocês também. Então, existem alguns hábitos que a gente constrói na nossa vida que fazem com que o nosso processo seja muito mais fácil. Então, quando a gente tá falando em bater meta, eu acho que esse é um princípio bem importante pra todo mundo, assim. É vocês entenderem que não é 30 passos em um dia. É um passinho por 30 dias, tá? Deixa eu descer. Tias, ele vai descer. Porque ele já ficou aqui no colinho da mãe dele um pouquinho, agora ele vai descer, porque é esse. Então, é esse o ponto, sabe, gente? É dar um passinho todos os dias durante 30 dias, durante 60 dias, durante 90 dias. E na direção daquilo que vocês querem. E eu digo isso pra vocês como quem também tem que ouvir, sabe? Por exemplo, a gente tem dentro da empresa, um objetivo que é da venda de um produto específico, tá? Que existe toda uma estratégia por trás. A gente começou a fazer isso no ano passado, começou a dar certo, depois a gente deu uma pausa. Depois a gente dá uma pausa nesse negócio. E tá dentro dos meus objetivos fazer isso acontecer esse ano ainda, tá? O que acontece? Só que, olha só, para isso, a gente tem um acompanhamento, a gente contratou uma mentoria pra nos dar esse suporte. E aí, entraram várias outras coisas na frente e tal, e eu falei, gente, não vamos suspender nada e vamos fazer disso na nossa meta até o final do ano. A gente tem que fazer isso acontecer. Então, a gente começou a conversar com algumas pessoas e entender o seguinte. Eu falei, cara, muita gente me dizia assim, Catarina, faz mais sentido tu pausar agora, tu não gastar com isso, tipo, não, né? E daqui a pouco tu voltar. Eu falei, só que dentro das minhas metas do ano tá fazer isso acontecer. Então, se eu parar,
Se eu me der, falar assim, não, eu vou parar de pagar esse negócio. E aí, quando eu me organizar, eu volto. Eu falei, não vou voltar. Então, eu preferi, dentro dos meus objetivos, das minhas metas, tá? Fazer com que isso rode bem até o final do ano. Doa a quem doer, entre aspas. Então, o que eu quero que vocês entendam, e isso acho que é um ponto legal, assim, de ser dito e tal, é que tudo que a gente faz, fala e constrói hoje, a gente, na nossa geração, eu acho, tá? A gente tem uma tendência a ser muito fogo de palha, que a gente fala no Rio Grande do Sul. Tipo, a gente vai lá, fala e depois não faz. E no momento em que a gente tem um compromisso com os nossos próprios resultados, tipo assim, cara, eu não vou me comprometer pelos outros. Não é um compromisso público. Às vezes o compromisso público até ajuda bastante. Mas eu vou fazer isso por mim. Desce, agora não. Eu vou fazer isso por mim porque eu quero fazer esse negócio. Isso é importante. Eu estabeleci essa minha meta de venda, essa minha estratégia, não sei o quê. Então eu vou fazer isso acontecer. E no momento em que eu faço isso, parece que as coisas elas começam a acontecer de uma forma mais inteligente na nossa vida. Porque eu não tô me comprometendo, mas o que os outros vão fazer? Não, eu tenho um negócio. A principal característica de um bom empresário é a autorresponsabilidade, na minha percepção. É a gente assumir a responsabilidade da gente, do tipo assim, cara, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que eu tenho que fazer isso acontecer, eu vou fazer isso acontecer e bora lá. Não é sobre o outro, o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro pede e tal. Então, tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo pra vocês? Me digam aí. Desce um pouquinho, que ela agora não, tá? Então, ser uma empresa que bate metas tem muito a ver com o modelo de negócios da gente, com o tipo de meta que a gente estabelece, se elas são possíveis e prováveis, e entender principalmente o porquê que a gente tá fazendo aquilo ali. Show, Rê. Por que eu tô fazendo aquilo ali? Por que eu tô buscando aquilo ali? Sabe? Por que isso é importante pra mim? Então, acho que esse é o grande ponto que eu quero trazer pra você, sabe? O que se vocês pudessem hoje, de alguma forma, acho que assim, ter um ponto de início, esse ponto de início tem que ser vocês entenderem por que o negócio de vocês existe, o que vocês querem com esse negócio e aonde vocês querem chegar, né, com ele. Porque se a gente não constrói isso, cada lado, cada caminho é um caminho e a gente se perde. Então, tipo, pois hoje eu não sei, e aí a gente não tem foco. Então, nosso papo de leoa de hoje é basicamente sobre isso. É um papo mais pra vocês pensarem sobre as metas do negócio de vocês, sobre as estratégias que vocês têm nesse... Ai, esse cachorro tá impossível hoje. Nas metas que vocês têm na empresa de vocês e que vocês, assim, se possível, não olhem pro lado e fiquem acompanhando o que o vizinho fala. Olhem pra dentro de vocês e pensem o seguinte: beleza, eu comecei a montar uma empresa, por que eu fiz isso? Porque senão a gente começa, porque fulano fez isso, tem que fazer igual, porque fulano, e aí a gente entra numa pira que a gente não faz nada. Então, entendam que vocês fazem o que vocês fazem por algum motivo. Então, não esqueçam desse motivo que fez com que vocês começassem. E estabeleçam objetivos que façam com que o negócio de vocês e que vocês cheguem sempre nesse lugar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, ó. Essa aqui, ó. Empreendedora doente, negócio doente. Empreendedora saudável, negócio saudável. Então, principalmente quando a gente tá começando um negócio, e o nosso negócio depende muito da gente, a gente tem que estar saudável pro nosso negócio ser saudável. Ó, esse é o nosso filtro. Tá bom, gente? Beijos. Até nosso próximo café. E a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado.